Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o Senhor sempre. Senhor é bom, maravilhoso. Ele enviou a salvação em nosso favor. Senhor e Salvador Yeshua. Yeshua, significado do nome Yeshua, a salvação. Os próprios livros aqui de Salmos, se você for atento, vai falar muito a respeito do Filho de Deus, profetizando a fala do salmista, profetizando a vinda, os feitos, as afrontas sofridas por Yeshua. Aqui, por exemplo, Salmo 57, se você ler todo o Salmo, você vai ver, e grande parte dos capítulos aqui em Salmos vai descrever, como por exemplo, aqui em Salmos 118, versos 22 a 24 diz: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemo-nos neste dia. E vai confirmar lá em João, depois eu vou dar uma lida. Aqui são vários e vários relatos do Filho, do nosso Senhor e Salvador Yeshua. É importante ter essa observação, observar que a palavra do Senhor, como eu sempre digo, ela é alinhada e quer nos passar o conhecimento da vontade do Senhor, amém? Deixa eu escolher um outro versículo aqui, porque o foco não vai ser a leitura de profecia descrita a respeito do Filho. O foco será sobre o que está escrito no Evangelho, a respeito dele. E as pessoas não se atentam a isso. Aqui em Salmos 69, versos 21, diz: Puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre. Tudo isso se confirma nos Evangelhos. Amém? E aqui em Salmos 57, versos 3, vai dizer: Dos céus ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Davi está falando que o Senhor envia a salvação. A salvação é o Senhor e Salvador Yeshua. E o que não falta aqui são palavras no livro de Salmos que confirma o sentido do Filho, o sentido da vinda dele, para que também assim liguemos o sentido do nome, o nome que salva, o nome que está acima de todo nome. E para quem exige coragem, quem é intrépido, né? Corajoso, corajosa, não nega o nome do Filho, o nome verdadeiro. Se a salvação dependesse somente do conhecimento do nome e do clamor, pouquíssimos seriam salvos. Isso é sério. Por isso eu não abordo essa questão nesse foco, no foco do sentido da salvação. Porque a Bíblia, ela, como tem vídeos colocados aí no canal, o Criador, ele age em tudo. Ele age até permitindo que espírito que leva as pessoas à dormência, à cegueira, né?
ele permite, como está lá em Pedro, já foi colocado, né, em outras leituras bíblicas aqui, que por conta de rejeitarem a verdade, o amor de Deus, a palavra de Deus, o Filho de Deus, por conta da rejeição, muitos têm estado nessa dormência, nesse espírito de atordoamento. Não conseguem entender. Então, como é que vão clamar pelo nome verdadeiro, que exige busca, exige oração, busca no Senhor, busca em pesquisas e também orar ao Criador para que o Criador não nos deixe enganados por conta de vários ensinos a respeito do nome, Yeshua, Yahushua, o que não falta são nomes dados a Yeshua. Mas tem sentido com o que diz a palavra? Já palavras colocadas nos clamores do salmista Davi, tá ligado? Eu clamo pelo nome Yeshua, com Y, I-S-H-U-A, Yeshua. Por quê? Porque eu estou convencida que é o nome. Mas o Criador não me permitiu até hoje ficar falando, me aprofundando, mostrando, né, para as pessoas a fundo em relação ao nome, porque o Criador tem um trabalhar. O Criador, ele tem a balança perfeita. Ele trabalha em pessoas para trazer as pessoas ao arrependimento pela exposição do Evangelho. Esse desejo de buscar mais, aí é algo particular de cada cristão, amém? Mas o título está aí, Yeshua e a rebeldia dos homens. Porque os homens são rebeldes. E por conta dessa rebeldia, tornou gerações rebeldes. Rebeldes a se contentar com aquilo que lhes é dado. Tem uma passagem interessante da mulher que chega para o Salvador Yeshua pedindo comida, entre aspas, e ele diz que não é lícito que os cachorrinhos comem da comida dos filhos. Aí ela diz que os filhos também, né, têm, não me lembro exatamente o texto, né, mas está nos evangelhos, da comida que cai da mesa do seu Senhor. Ali essa mulher, vou colocar como, chama a atenção do Salvador, de um modo bom, pelo desejo de querer. Então o Criador, ele tem as medidas exatas. Quando eu coloco a questão das medidas exatas, porque o foco do canal é trazer o entendimento da letra de modo espiritual. Há esses que não se aprofundam ao ponto de chegarem a comer na mesa do seu Senhor, com o seu Senhor, a ter a proximidade, a ter a intimidade. Ele fala também que os servos não sabem algo ali a respeito do seu Senhor. Mas os filhos, os amigos, eles estão mais próximos. Estou falando, tá mais ou menos assim, tá? Estou falando pela compreensão, tá no Evangelho. Então, vou colocar aqui muitas palavras, não tem como abordar tudo. Mas só em dar essa pincelada, dá para você pesquisar aí, você ler. Então, o que Yeshua nos remete? Também tem quando a mãe dele vai até ele com seus irmãos, e aí falam, Senhor, tua mãe, teus irmãos estão aí. E aí ele diz, meus irmãos e minhas irmãs, são todos aqueles que me seguem. Então, o que Yeshua quer? Ele quer que nos aprofundemos mais nas águas, na palavra, tenhamos mais curiosidade, queremos saber mais, para estar mais integrados a respeito do que foi dito pelo nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, eu vou dar início, que o Criador continue agindo, continue dando discernimento, continue dando desejo de leitura, de ouvir a palavra dele, porque é necessário que assim seja, amém?
Tem um ponto aqui que eu vou ler todo o contexto, tá? Aqui em Atos 4, vai dizer: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote deles. E começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome, prestem bem atenção quando se refere em relação ao nome, entre aspas, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de, e aqui eu entendo o nome Yeshua, mas está Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Eu li lá em Salmos. Não há salvação, não há salvação, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles os homens que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Até aqui por enquanto. Aqui está a discussão a respeito do nome. Nome Yeshua, mas aqui está Jesus, Cristo. Tem que respeitar a escrita. E o poder que o nome tem. Também vai se confirmar lá em João 4. O poder do nome. O que se tornou o mundo no campo religioso. Né? Se atentem pela exposição do que está escrito aqui. Aí vem o complô, tem as reuniões. Eu não vou me aprofundar muito, porque eu quero que vocês se atentem. Quando alguém entra no supermercado para comprar algo, ele vai pagar por aquilo que ele está levando. De acordo com a sua compra, determina o valor. Se você semeia,
No futuro você vai colher. Nós hoje colhemos o quê? Por conta da negação do nome lá atrás. Um povo que era para ser destemido, um povo que era para ter autoridades no campo espiritual, para repreender as artimanhas do mal, que quer estar no poder de vidas, está na liderança de cargos. Cadê a autoridade do povo? O povo está usando a sua autoridade ao ponto de chegar a ser interrogado por autoridades e, independente de ter instrução ou não, é importante que se tenha instrução. O Criador fala que colocaria palavras na boca. Mas cadê o vigor, a autoridade de cristãos, independente aí se é uma mulher de cristãos, para colocar as questões e não ser questionado no sentido de ser barrado, porque a palavra do Senhor diz que nada pode com a verdade senão a própria verdade. Então, o que está acontecendo com o mundo? Cadê as estrelas que devem brilhar para todo sempre? Cadê o diferencial? Então, devemos nos perguntar, né? Devemos nos atentar a essas questões, porque a vida, no que diz respeito, o que nos é dado da parte do Senhor, tem que fazer diferença na terra. O mal não pode sucumbir ao bem. A mentira não pode vencer a verdade. O que está acontecendo? Devemos nos atentar. Cadê o diferencial, as referências da família, que é constituída pelo Criador, que tem força, que tem que fazer valer os seus direitos de disciplina, de orientação, que tem o direito de ir contra aquilo que é contra os princípios da família. Cadê a nossa autoridade? Colocar entre aspas aí, diante dos sinédrios, né? Continuando lendo. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Aí vem as artimanhas, na ausência da verdade, na ausência dos justos, na ausência dos disciplinados, na ausência daqueles que estão carregados da parte de Deus para levar o conhecimento da vontade do Senhor. Perguntando, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. E aí você que me segue aí, tem 11 inscritos. Louvado seja o nome do Senhor por cada um de vocês. Que vocês recebam da parte do Senhor e Salvador Yeshua a autoridade, o conhecimento, o discernimento para levar a mensagem, para fazer a vontade do Pai. Amém? Primeiramente dentro do seio familiar, que o Senhor os instrua, que o Espírito Santo os oriente. E também na sociedade, porque não se limita o agir do Pai, o agir do Filho. Amém? Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Mas Pedro e João responderam,
Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. E aí, indo para o campo espiritual, a pergunta que se faz é: existe algo impossível para o Senhor? Não, não existe. Então, o Criador, ele ama agir, eu entendo assim, no sobrenatural, seja no campo familiar, na congregação, na comunidade, no estado, no país, na política. O Senhor ama agir de modo sobrenatural, mas com propósito. Tudo que o Criador faz é com propósito. O importante é que não neguemos a palavra do Senhor. E como ela é, não fantasiando, não colocando as alegorias dentro dos templos, mas expor a mensagem, expor o entendimento, o discernimento da palavra pelo discernimento dado pelo Espírito Santo. Ser corajosos no sentido de não negá-lo, não negar o nome que tem poder. Podemos levar a palavra respeitando o que está escrito em relação ao nome? Sim, mas não deixar de falar a verdade. Instruir as pessoas e conscientizá-las das artimanhas que está aqui, gente. É um documento. A Bíblia é um documento. Há acesso de quem quer ter acesso a ela. A Bíblia é um documento histórico do que se fala a respeito da humanidade, desde o Gênesis. É um documento que fala a respeito do nosso futuro, dos propósitos do Senhor. Tá aqui, ó, é como se tivesse selado. Se palavra de rei comum na terra tinha que, com o selo, tinha que ser respeitado, imagina a palavra do Criador. Tá aqui os documentos, a nosso acesso, qual é a vontade do Senhor, qual é o futuro, qual é o destino do seu povo. Por isso, não devemos temer. Tenha Pedro, após ser batizado pelo Espírito, tenha Pedro como exemplo no que diz respeito à autoridade. Tem o apóstolo Paulo, que não falta são exemplos aqui de homens que não temeram a morte, mas para fazer a vontade do Senhor. O que está faltando é isso, não quer dizer que não tenha. Tem, mas são raros. E é maravilhoso quando temos acesso a mensagens, a palavras de servos do Pai que estão aí a cargo de levar a mensagem para edificação, para libertar, para instruir, para exortar e pelo entendimento espiritual. Homens que são capacitados, acredito que nem têm doutorados, o que não é necessário. Tem a instrução vinda dos céus, que é mais importante e que nem todos buscam, infelizmente. Vou ler aqui João 7. João 7. A partir do versos 25. Olha só. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo?
mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém conhecerá de onde ele é. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Depois vou falar a respeito. Enquanto ensinava no pátio, no templo, Jesus exclamou: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Aqui ele dá a resposta, tá? Ele está dando a resposta. Porque lá, no conceito deles, para aceitar o Messias como filho de Deus, tinha que ser de forma sobrenatural, que ele não tivesse origem familiar, origem de local. E ele dá a resposta, porque ele foi enviado por Deus. Ele foi enviado por Deus e nasceu de uma virgem. Não tem como explicar. A ciência não tem como explicar como é que uma mulher fica grávida sem consumação de pecado, né? Sem unir-se ao sexo oposto. Tem as fecundações, tem-se aquilo, mas precisa, né? Da questão aí do esperma, né? Do homem. Para que a mulher e o óvulo, né? E aí então vai-se o processo para gerar uma vida. Precisa da união de ambos. Ou de algo que vem de ambos. Certo? Então ele está colocando: eu não estou aqui por mim mesmo. Primeiro, não é vontade humana, não é vontade dele, que ele nasceu de uma mulher, mas ele não está ali por ele mesmo. Existe o sobrenatural, existe o agir do Senhor. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. A salvação veio do Senhor. Eles não conseguiriam compreender esse feito da parte de Deus, por conta que eram, né? Existe ainda aí um número que não aceita, mas são mais voltados àquilo que se vê, aquilo que na compreensão humana é possível. Não são preparados para o sobrenatural, para crer, para confiar naquilo que vem da parte de Deus. E o que não faltou foi cumprimento no tempo de Yeshua em carne, que se cumpriu nele, o sobrenatural, né, através da vida dele com o agir todo-poderoso. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, entre aspas, quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez. Então, a persistência de se manter na rebeldia, a rebeldia dos homens. Por isso o título é Yeshua e a rebeldia dos homens. Sempre procurar um argumento para relutar, aí no caso, a confiar que ali estava o Filho, Yeshua, o Filho de Deus. A relutância em não crer no poder a manifestação do agir através do nome. E é claro que eles viram que isso aconteceu. O nome que tinha poder, que está acima de todos os nomes da terra. Amém? Abaixo somente de Deus, né? Do Todo-Poderoso.
relutaram de tal maneira que agiram com artimanhas para que, tendo em mente do fervor, do poder, do nome, negando-o, e fez com que gerações na história fosse ocultada na divulgação, porque a melhor maneira de trazer o conhecimento do nome, dos feitos, dos relatos do próprio Criador, foi o que eu coloquei no vídeo anterior, de ensinar, a responsabilidade de ensinar os filhos, né, o povo de Israel e todo o que crê hoje Israel, circuncidado no coração pela fé, é a divulgação de boca em boca. Então, gerações, imagina aí o número de gerações que foi negado. Mas a palavra do Senhor diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, ser trazido ao conhecimento. Então, imagina aí a nossa responsabilidade. É grande, né? Continuando lendo. Versos 31, 32. Os fariseus ouviram a multidão falando estas coisas a respeito dele. Então, o chefe dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas no templo para o prenderem. Disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem? Que não possamos encontrar. Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-los. O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre os povos disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Que eles estão perguntando, tá? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Entender a mensagem de modo espiritual é muito necessário, porque entendemos os complôs, as artimanhas, a relutância da parte de todos aqueles que não foram revelados. A palavra diz que a natureza criada foi colocada na inutilidade e aguarda com grande expectativa
que os filhos de Deus sejam revelados. Então, a quem não é revelado, por quem? Por que meio? Pelo agir do Espírito Santo. Por isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, vai dizer, não apaga o Espírito. A relutância, dar ouvido àquilo que não é confirmado, o que diz a palavra do Senhor, você tem que confirmar, para saber se faz sentido. Você tem que ter sede, é uma luta, é a salvação da nossa alma. Se não tivermos esse desejo, lutar contra as artimanhas do mal, aquilo que não vemos, mas que nos impede de crescermos na graça, no conhecimento. E através do conhecimento, do que diz a Escritura, do que diz a palavra do Senhor, buscar confirmação, não importa se a pessoa for o mais letrada, se ela não foi revelada, ela pode passar engano, ela pode relutar, ela pode ter artimanhas. Precisamos estar voltados para o que diz a palavra do Senhor. Então, vamos compreender esse alinhamento, entender a harmonia de toda a palavra, Salmos, o livro dos profetas, com os evangelhos. Os evangelhos, ele não é aceito por os que se dizem o povo de Israel. O povo do Senhor ouve a sua voz. O povo do Senhor ouve a voz do Espírito Santo. O povo do Senhor entende a palavra do Senhor de modo espiritual, não é enganado, não é iludido. O povo do Senhor não se ilude com tudo. Está atento, está ligado, antenado no que diz a palavra do Senhor. As profecias finais do Apocalipse, no que diz respeito à questão do comércio, do dinheiro, está se cumprindo. E farão com que pequenos e grandes coloquem uma certa marca, porque não poderão comprar e nem vender se não tiver, está se cumprindo. De forma sorrateira, mas é impressionante como as pessoas, elas conseguem, para não ficar sem a sua remuneração, sem o seu dinheiro, como elas conseguem se adaptar facilmente às mudanças. E acharem que é algo bom, facilita, mas as profecias, Apocalipse, estão se cumprindo. E aí o povo do Pai está atento em relação a isso? Devemos estar, porque estamos chegando aí, acredito que por conta dessa falta da sede, do desejo de se aprofundar e de se tornar amigos do Senhor e Salvador Yeshua, acredito que por conta disso, esse espírito de atordoamento tem estado aí na vida de muitos. A falta da compreensão, a dificuldade de discernir, pode ser propósito do Criador, porque Ele é zeloso, Ele é cuidadoso, Ele zela pelo nome, pela palavra dEle. A juventude precisa que sejamos tolerantes em certas questões, sejamos pacientes e insistentes, intercessores dos jovens, das crianças, porque o tempo delas não é o tempo de quem tem 40 anos aí abaixo. É um novo tempo, um tempo dificultoso, um tempo da vaidade, um tempo da pouca fé. Quando eu vier, será que eu acharei fé na terra? Então, precisamos nos atentar a isso, trazer conhecimento da verdade, daquilo que é ocultado, crendo que o Criador permitirá que o conhecimento seja levado, mesmo que
seja perseguido, seja mantido, né, oculto, mas creio eu que o Criador age em tudo, que o Criador opere para que seja revelados os filhos do Senhor, que aceitem o Senhor e Salvador de sua alma e aceite o nome verdadeiro dele, clame pelo nome, não se envergonhe, por conta que nem todo mundo vai entender. Não traz crédito, não traz rendimento financeiro. As recompensas estão com o Pai. Amém? Então que vocês continuem aí crescendo no conhecimento do Senhor, propagando esse conhecimento, sendo edificados e confiantes de que o tempo é do Criador. Ele que determina todas as coisas, amém? Fiquem todos na paz e até aqui o Senhor tem nos guardado. Graças a Ele por tudo, amém?